Capítulo 4. O Conselho do Pai. A luz do dia seguinte chegou suave, anunciada não por despertador, mas pelo sino da igreja do bairro Coronel Borges, onde eu havia feito minha primeira comunhão. 7 badaladas que ecoavam pela cidade ainda sonolenta, um ritual ancestral que marcava o tempo nesse lugar. Diferente do susto do dia anterior, eu acordei com uma estranha serenidade. As palavras do meu pai haviam plantado uma semente de coragem no meu peito, regada pela noite de sono. O furacão de sentimentos havia se acalmado para uma brisa constante e insistente chamada Sara. Já estava de uniforme, mochila nas costas, quando me encontrei com a turma no ponto habitual, perto da ponte. O clima estava diferente. O ar carregado das brincadeiras de ontem no barracão dera lugar a olhares curiosos e sorrisos contidos. Eles sabiam. Frank, em particular, me observava com aquela expressão tranquila que parecia esconder o conhecimento de todos os segredos do universo, como se pudesse ver a semente que meu pai plantara já brotando dentro de mim. Subimos a rua em direção à escola, o burburinho familiar nos envolvendo como um cobertor velho e confortável. De repente, Luizinho, segurando seus inseparáveis biscoitos de maisena, me cutucou forte no braço. Eu me virei rápido para reclamar, mas a reclamação morreu na garganta. Evaporou. Foi quando a vi. Sara saía de um carro azul escuro, um modelo que eu nem sabia nomear, mas que gritava outro mundo com suas linhas elegantes e vidros fumê. Ela acenou para o homem ao volante, seu pai, presumi, e se virou, ajeitando alguns livros nos braços. Desta vez, ela estava de cabelos presos, com uma fita rosa amarrada na cabeça que contrastava docemente com os fios loiros. O coração deu um salto dentro do meu peito, tão forte e descompassado que eu temi que todos ao redor pudessem ouvir seu baque contra as minhas costelas. Fiquei petrificado, confirmando que aquilo que sentia era mais sério do que qualquer paixão adolescente que eu houvesse imaginado ou zoado. Era real, era físico, era assustador. Só voltei a mim quando Andrei me deu um soco leve na cabeça. A famosa moca, um ritual de afeto masculino. "Cara, isso tá ficando assustador", ele disse, puxando minha mochila para me fazer andar. "Se orienta, pô. Nunca te vi assim, leque. Vamos pra aula ou vai ficar aí babando o ovo pro carro da mina?" "Ele vai babar, Andrei", riu Hugo, abraçando Zezinho numa aliança cômica. "Acho que esse carioca tá mal. Ele deve estar doente, cara. Meu Deus, febre de amor." Sorri sem conseguir contra-argumentar. Um sorriso besta que não conseguia controlar. Eles estavam certos. Eu estava doente, doente de amor. E a febre era deliciosa. Mais tarde, no intervalo, estávamos todos sentados no pátio central, menos Luizinho. Meu olhar, quase o tempo todo, fugia da conversa e se fixava em Sara, alguns metros adiante, como uma bússola louca apontando para seu único norte. Seu sorriso era lindo, mas seu perfume, nossa, eu o havia sentido pela primeira vez naquela manhã, quando formamos trios para um trabalho de matemática. Por um milagre divino ou uma ironia do destino, caí no grupo dela e da Bia. Mas num acesso de puro pânico adolescente, não trocamos mais do que palavras burocráticas e cortantes sobre ângulos e equações. Eu era um desastre, um robô tentando parecer normal enquanto meu sistema interno entrava em colapso. Luizinho chegou carregando uma sacola de papel da cantina cheia de suas guloseimas, seu tesouro pessoal. Ele sempre estava comendo alguma coisa. Era seu ritual, uma forma de lidar com o mundo. "Aí, cariaca", ele começou abocanhando um pedaço de paçoca, suas palavras saindo um pouco enroladas pela comida. "Não quero te desanimar não, mas soube de uns lances aí." Seu olhar tinha aquele brilho característico de fofoqueiro profissional, um jornalista do corredor da escola. "Que lances?", indagou Frank, pegando uma bala de hortelã do bolso com uma calma que contrastava com a tensão que começava a se formar. "Sobre a mina que o carioca tá vidrado", respondeu Luizinho, dando outra mordida, mastigando com prazer e drama. Eu, que até então fingia desinteresse, me virei rápido para ele, meu disfarce ruindo. "Que lances?",
Perguntei, me arrastando na arquibancada de cimento para ficar mais perto, meu coração começando a bater um samba de ansiedade. Ele suspirou dramático, engolindo o pedaço de paçoca com dificuldade, como se carregasse o peso das más notícias. Cara, dizem que ela tá namorando, e outro lance, ela é riquinha, meu bom. Engoliu o pedaço e me encarou, seus olhos transmitindo uma pena genuína. Aí, sinto muito, carioca. Não sei que lance é esse que você tá com ela, mas... Colocou a mão no meu ombro, tentando me consolar com um gesto pesado. É osso. O problema é que eu fiquei chateado, e posso dizer um pouco desconsolado. Era irracional, eu nem a conhecia direito, mas aquela informação caiu como uma pedra no poço raso dos meus sentimentos. A pior loucura é que aquela menina havia mexido comigo, de verdade, de uma forma que eu não conseguia explicar para ele sem me parecer um trouxa ou, na pior das hipóteses, um louco varrido. Os caras notaram na hora. A turma tinha um radar para o humor do um do outro. "Olha só, Cláudio", disse Hugo, praticamente indignado, suas sardas parecendo mais escuras sob o sol. "Você viu a mina ontem. Você não pode estar triste por causa disso. É só boato de corredor." Eu olhei para ele. Sabia que ele tinha razão. Era só boato, mas o coração não obedece à lógica. Ele é um animal irracional que late para fantasmas e se alegra com migalhas. Levantei-me, recolhendo meu bloco de desenhos do assento como se fosse um escudo. Frank ameaçou se levantar para me dizer algo, um gesto protetor, mas eu apenas ergui a mão, um sinal claro de deixa. Precisava de ar, de espaço. Saí andando para fora do pátio central, decidido a pegar um ar e tentar compreender o que estava acontecendo comigo. Por que um boato tinha tanto poder sobre mim? Meus amigos ficaram meio atônitos, mas respeitaram o meu momento. Era assim a nossa amizade. Espaço quando precisávamos. Já do lado de fora, o sol das 10h30 da manhã tocava meu rosto com seus dedos quentes. Sentei-me em um banco de madeira sobre a sombra generosa de uma árvore e fiquei olhando as montanhas ao longe, suas formas sólidas e imutáveis. A escola era cercada por pinheiros e na parte interna havia uma grama rasteira, bem verdinha, sempre aparada pelo Sr. Osvaldo, o zelador, com um cuidado que beirava o amor. Era um lugar bonito, pacífico. Ali, busquei explicações para minha mudança de sentimento em tão pouco tempo. Por que eu me importava? Meus amigos tinham razão. Eram só 48 horas. Como poderia estar apaixonado em 2 dias? Isso era loucura. O Zezinho estava certo. Eu estava doente. Doente de uma esperança que nem sabia se tinha fundamento. Sacudi a cabeça negativamente, tentando expulsar os pensamentos, quando, do nada, surgiu Renatinha bem na minha frente, como um espírito surgindo da luz do sol. Ela era morena, linda de um jeito que sabia que era linda, de cabelos castanhos lisos que iam até o meio das costas como uma cortina de seda, e uma boca muito bem desenhada, que parecia ter sido feita à mão por um artista cuidadoso. "Oi, Cláudia, tá tudo bem com você?" Me indagou de forma carinhosa e preocupada, sua voz um mel. Fiquei pensando, será que eu estava tão transparente? Meus sentimentos estavam escritos na minha testa? Olhei para ela e só sacudi a cabeça negativamente outra vez, um gesto automático, sem perceber que ela já tinha visto o primeiro gesto. "Tem certeza? Você estava sacudindo a cabeça como se algo estivesse errado. E você tá com um olhar triste, e o principal, tá aqui sozinho. Como você e sua galera não se desgrudam, vendo que a molecada tá toda lá, com aquela cara de quem comeu e não gostou, e tendo ouvido ao passar o gordo do Luizinho dizer que você tava mal, acredito que esteja acontecendo algo com você." Ela insistiu, sentando ao meu lado no banco, firme em seu argumento, invadindo meu espaço de solidão com uma determinação doce. Olhando para ela naquele momento, eu percebi o quanto ela realmente gostava de mim. Havia uma verdade naqueles olhos castanhos que me encaravam. Nunca entendi por que não fiquei com ela, por que não tentei namorar aquela menina linda, meiga e carinhosa comigo. Apesar de saber que ela era diferente com as outras pessoas, um pouco soberba por morar num condomínio de luxo, seus pais haviam se tornado novos ricos. Comigo ela sempre foi diferente. Essas são as doideiras da nossa cabeça, que ninguém explica. O coração quer o que quer, e não o que é óbvio ou conveniente. "Tenho sim, Renatinha. Tá tudo certo comigo, apesar de você ter rolado um argumento forte", disse forçando um sorriso para conter sua preocupação. Um sorriso que doía nos músculos do rosto. "Só vim pensar um pouco, sei lá, tipo respirar um pouco, entende? Vou fingir que entendo, tá bom? Já que não quer falar.
Mas te conheço um pouco já, Cláudio. Ela sorriu e prendeu o lábio inferior nos dentes, um gesto que eu sabia ser deliberado. Sabe de uma coisa? Eu adoro seu sotaque, acho ele lindo. E não precisa falar nada, eu já sei o que pensa, já deixou bem claro para mim. Mas isso não me impede de te achar um gato e, com certeza, se vacilar. Ela acabou de falar sorrindo e levou a mão ao meu rosto, um toque leve e ousado. Seus dedos eram quentes contra minha pele. Era um gesto íntimo e eu sabia o que ela queria. Na minha confusão e tristeza, aquela atenção era um porto, um remédio para a rejeição que eu ainda nem havia sofrido de verdade. Você é uma gata incrível, sabia? Eu juro que não me entendo, Renatinha. Não me leve a mal por isso. Eu queria poder, mas sei lá. Peguei com a ponta dos dedos o queixo dela, um gesto que era ao mesmo tempo um afastamento e um carinho, para depois retribuir o sorriso carinhoso e acanhado que ela me deu. Um gesto que era ao mesmo tempo um afastamento e um carinho, para depois retribuir o sorriso carinhoso e acanhado que ela me deu. Você realmente é incrível. Pena eu não ser incrível para você, meu gato negro. Pena não estar dentro desse coração. Se você o desse para mim, nossa, eu faria um estrago, mas cuidaria dele com muito carinho. Ela disse olhando nos meus olhos e depois desviou o olhar para conferir seu pequeno relógio de pulso, um gesto de quem tenta disfarçar a vulnerabilidade. Falando em cuidar, a aula vai começar. Mas nesse tempo todo que a gente se conhece, é a primeira vez que estamos tão perto um do outro. Você é um cara especial, Cláudio. Muito especial. Vê se não se corrompe, tá legal? Continue assim, com esse seu jeito gostoso de ser. Você vem? Ela disse, se levantando e esticando a mão para me puxar, um convite. Nesse exato momento, o sinal bateu, um ruído estridente que cortou o feitiço. Eu apenas sorri e aceitei sua mão. Levantei-me bem próximo dela, de seu rosto, de sua boca. Estava tão confuso e triste que quase a beijei, num ato de pura desesperança, uma tentativa de sentir algo real e alcançável. Mas não seria justo com ela, seria usar um sentimento verdadeiro como band-aid para o meu próprio. Então abaixei a cabeça, fingindo olhar para o meu tênis, para o chão, para qualquer coisa que não fosse a tentação daquela boca. Bati o pé no chão, um gesto de frustração, e me virei, pegando meu inseparável bloco de desenho, meu escudo. Ao pegá-lo, uma das folhas soltou-se no chão entre nós, como uma mensagem do destino. Era um esboço do rosto de Sara. Estava quase perfeito, cada traço feito com a precisão do amor e da obsessão. Renatinha se abaixou rápido, recolhendo a folha antes que o vento a levasse. Ela olhou atentamente para o desenho e seu rosto se transformou. A expressão de preocupação e esperança deu lugar a uma compreensão dolorosa, um fechamento. Era a confirmação de tudo que ela já suspeitava. Agora entendi sua tristeza, falou baixinho, como se falasse consigo mesma, entregando a folha em minhas mãos como se devolvesse um segredo pesado. Ela é linda. O desenho tá perfeito, Cláudio. Bom mesmo. Ela fitou meus olhos e eu vi a dor lá, nua e crua. Viu o que disse? Você é especial. Novamente uma pena esse coração não estar aqui. Ela apontou para a palma da própria mão, um gesto simbólico e triste. Vamos. Eu simplesmente fiquei mudo, olhando para o seu rosto que tentava manter a dignidade. Ela ainda me puxou pela mão até a porta da escola sem dizer mais nada. Sua mão quente na minha, uma última conexão. Chegando à porta, ela parou, me fitou nos olhos, olhou para as nossas mãos dadas e a soltou, para depois me dar um abraço apertado, cheio de um carinho que doía, que era um adeus. Mas não se assuste, pois vou continuar tentando ter você, até o dia que eu parar de gostar e querer você, entendeu, meu gato negro? Depois me beijou o rosto, um selo suave e melancólico, e entrou, me deixando ainda mais atônito em frente à porta principal do colégio. O mundo girava e eu mal conseguia me manter em pé. 2 dias, e já parecia uma eternidade, uma vida inteira de emoções compactadas em 48 horas. E eu no centro, um menino perdido entre 2 corações, sem saber ao certo para qual deles o meu pertencia.